Boa noite, pessoal. Eu sou a Priscila da Escola da Inteligência, sou psicóloga e hoje nós estamos aqui nesse webinar para falar sobre um tema muito importante, sobre o Setembro Amarelo e a valorização da vida. Nós da Escola da Inteligência estamos muito felizes, principalmente pelo grande interesse que nós temos visto nas redes sociais, quando nós vamos nas escolas, porque esse tema é um tema que preocupa muitas pessoas. Infelizmente ainda é um tema tabu, em que muitas situações, escolas, famílias têm dificuldade de falar sobre isso e por isso nós criamos todo esse conteúdo ao longo do mês de setembro para que a gente possa abrir um espaço para falar sobre o Setembro Amarelo e sobre a valorização da vida. Então você que está aqui nos assistindo, hoje eu vou falar primeiro algumas ações que a Escola da Inteligência fez em comemoração, digamos assim, do Setembro Amarelo. Vou falar um pouquinho sobre alguns dados sobre o suicídio, em especial entre adolescentes, e depois nós vamos trazer 4 pilares ou 4 tipos de relacionamentos que promovem a vida. E seja você um professor de uma escola, ou um pai, uma mãe preocupada, ou mesmo um adolescente que esteja nos assistindo, eu acredito que esse nosso bate-papo possa tirar muitas dúvidas e te ajudar a pensar sobre essa temática que é tão importante. Bom, primeiro, por que falar sobre suicídio e no Setembro Amarelo? Infelizmente, o suicídio, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E se a gente for pensar entre os jovens, essa é a segunda maior causa de morte. E um outro dado que também a Organização Mundial de Saúde nos coloca é que 2/3 das pessoas que tentam tirar a própria vida, elas comunicam para as pessoas próximas, seja familiares ou seja amigos. E isso nos faz pensar que talvez esse tema, seja depressão, seja uma baixa autoestima, seja o que a pessoa fala que a vida não tem mais sentido, ele não é levado muito a sério. Quantas vezes a gente fala, nossa, fulano está com depressão, aquele jovem, ele está se cortando, aquele adolescente, ele vive postando nas redes sociais que ele não está vendo sentido na vida, não quer mais viver, não quer estar com as pessoas. E numa contrapartida a gente ouve falando, isso é frescura, isso é coisa de adolescente, isso vai passar, é só uma fase. E infelizmente nós não damos a legitimidade de que esse assunto, da importância dele. E quando uma pessoa próxima a nós começa a dar esses sinais ou falar sobre isso, nós precisamos primeiro ouvir de maneira empática. Porque se a pessoa disse, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, é porque de fato ela tem pensado sobre isso. E nós precisamos aprender a como lidar diante desses sinais, diante dessa fala. Então, quando nós estamos em família, esse é um tema que muitas famílias evitam, porque tem medo, tem ali um senso comum que acha que se a gente falar sobre morte, se a gente falar sobre suicídio, nós vamos estar incentivando. E segundo as pesquisas, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é um tabu que deve ser quebrado. E nós precisamos trazer à tona esse assunto, principalmente entre os jovens. Há algum tempo atrás, saiu nas redes sociais aquele desafio da baleia azul, saiu aquela série falando sobre 13 razões. Então, é um assunto que faz parte dos jovens, seja as séries que eles assistem, sejam os jogos, que tem muitos jogos digitais que trazem esse assunto, entre eles mesmos. E, infelizmente, os adultos, por medo, por não conhecer, acabam não abrindo um espaço para o diálogo. E o diálogo ele é a primeira chave para que a gente possa promover a prevenção e a valorização da vida. Então, falar sobre suicídio é muito importante, sim. Não só no Setembro Amarelo, mas ao longo do ano, seja num momento em família, seja na escola. E as escolas ou as famílias muitas vezes não entram nesse assunto porque se sentem despreparadas. E por isso, nós criamos esse momento para a gente conversar sobre esse assunto. Ao longo desse mês, nós divulgamos alguns artigos, algumas publicações, já trazendo à tona essas discussões, e em cima disso eu delimitei aqui algumas informações importantes para que a gente possa aprofundar mais nessa temática. E uma das dúvidas muito recorrentes, principalmente quando a gente vai na escola ou está conversando com uma família, quais são os fatores? Por que será que uma pessoa pensa em tirar a própria vida? O que leva um jovem, um adulto, a pensar como o suicídio uma alternativa para fugir dos seus desafios, dos seus problemas?
E aí, segundo pesquisas, nós temos alguns fatores. O primeiro fator são os acontecimentos traumáticos. Às vezes é uma perda de um emprego, às vezes, se a gente for pensar ali na terceira idade, é a aposentadoria, porque a pessoa se sente inútil, não tem mais sentido viver, já não tem mais uma função social, então acaba pensando no suicídio como uma alternativa para isso, porque não se vê mais como uma pessoa útil para a sociedade. Pode ser a morte de alguém querido, pensando ali no jovem, no adolescente ou na criança, situações de abuso, seja abuso sexual, seja violência física. Isso é muito comum que seja um dos fatores que acaba promovendo, que acaba fazendo com que as pessoas pensem nessa alternativa. Então, um dos primeiros fatores são os acontecimentos traumáticos. Às vezes um acidente ou perder um amigo querido. Um outro fator que a gente deve levar muito em consideração é o fator genético. Então, se a família, né, tem pessoas ali com depressão, é algo comum, ou mesmo acontecer um episódio, que isso já não é tanto um fator genético, mas entra ali um pouquinho no histórico familiar dessa família, isso também pode ser uma predisposição para esse jovem ou essa pessoa pensar em suicídio. Uma outra questão são as relações familiares. E se a gente for pensar na família hoje, nós temos visto quanto que a família está em crise. Em crise por quê? Porque são muitas mudanças sociais. Cada vez mais os pais estão trabalhando mais horas, levam trabalho para casa, as relações estão cada vez mais frágeis, as relações estão cada vez mais líquidas, né, como o Bauman poderia dizer. E a família, quando ela tem uma configuração, ou uma estrutura, ou uma relação não saudável, seja ali por pais que sejam muito violentos, seja ali um estilo parental mais rígido, mais agressivo, isso é uma condição que pode levar um jovem a pensar em suicídio, como também uma família negligente. E se a gente for parar para pensar hoje, a gente saiu de um extremo. Antigamente, os pais olhavam para a gente já sabia o que eles estavam querendo. E o tempo está passando e as famílias estão mudando e nós saímos de um perfil de famílias muito rígidas para um perfil de família muito negligente, muito ausente ou com um excesso de superproteção. E a negligência ela é tão ruim quanto a violência. Em alguns momentos, estudos mostram que é até pior. Porque uma família negligente, esse jovem, esse adolescente, ele cresce sem limite, ele cresce sem cuidados, ele cresce desprotegido. E com isso vai levando ele a pensar que ele não tem sentido, que ele não tem valor. Se os próprios pais não dão para ele aquela segurança, aquela proteção, aquele cuidado, então por que será que ainda vale a pena eu existir? Então as relações familiares, às vezes quando é conflituosa ou tem uma violência doméstica ali muito presente, pode ser alguns dos fatores que levam um jovem a pensar em suicídio. Um outro fator é o abuso de substâncias de álcool e droga, e que esse assunto entre os jovens, ele é muito recorrente, né? É um assunto que eles falam desde muito cedo, lá na pré-adolescência, já é algo que eles estão vivenciando e, infelizmente, esse é um fator muito prejudicial, seja ali pelo excesso do uso da substância ou mesmo o contexto, né? Que isso ali seja uma dívida, né, com algum traficante, enfim, o contexto do uso e o abuso de substâncias como álcool e drogas também é um fator muito preocupante. Um outro são problemas físicos, como uma pessoa, um jovem, suponhamos ali, ele é um jovem, ele é um atleta e aí ele tem um acidente de carro e ele perde o movimento das pernas. Pode ser uma crise tão intensa para ele, essa mudança, esse imprevisto, esse acidente, que talvez ele não veja mais sentido em viver e ele possa pensar nessa alternativa. Uma outra situação é a questão social desfavorável. Então, seja ali uma questão de pobreza ou um contexto de violência social, de discriminação, também é um fator muito grande. E existem algumas classes que acabam tendo isso de uma maneira mais exacerbada. Por exemplo, pessoas negras que sofrem racismo, têm uma tendência maior até mesmo por essa questão social a buscar essa alternativa.
E uma outra também questão muito importante são pessoas que já tentaram o suicídio. Então, se você conhece um jovem, conhece um adulto, uma família que já passou por uma situação, talvez a pessoa não chegou finalmente a tirar a própria vida, mas teve a tentativa, isso é um fator muito grande de que haja outras tentativas. Então, é importante ter um apoio, um auxílio profissional, uma rede de apoio mesmo que possa estar ajudando essa pessoa a lidar com esse desafio. E se a gente for pensar em pessoas com depressão, que é ali grande parte dos jovens ou pessoas que buscam essa alternativa, pode ter ali um transtorno emocional, psicológico por trás, sendo a depressão um dos grandes agravantes. E a depressão, muitas vezes a gente pensa, nossa, a pessoa não está conseguindo levantar da cama, não faz 3 dias que não sai de casa, faz 2 dias que não toma banho, preciso ficar alerta. E geralmente não é nessa fase que uma pessoa com depressão busca essa alternativa, porque ela não tem nem energia para levantar e tomar banho. Então ela não tem essa energia, inclusive, para pensar nessa alternativa. Então o nosso ponto de alerta, se tem alguém num processo de tratamento da depressão, é quando ela começa a melhorar, quando ela está ali tomando as medicações, fazendo a terapia e ela começa a reagir, sair mais de casa, começa a retomar as suas atividades. Esse é um sinal que a gente precisa ficar atento, porque ali ela recuperou a energia, mas muitas vezes aquela parte da desilusão com relação à vida, ela ainda não acompanhou esse processo de tratamento, ela não evoluiu quanto à energia. E é naquele momento que ela tem disponibilidade, tem facilidade de mobilidade, tem energia e pode ser ali um fator de risco. E é importante a gente pensar que os fatores de riscos que levam alguém a tirar a própria vida, ele não é um isolado, mas são multifatores ali. Às vezes tem um jovem, e isso tem acontecido muito, a gente tem ouvido muito relato, tanto nas pesquisas, quanto nos contatos com as pessoas dentro das escolas, nos atendimentos, e que às vezes o jovem, ele não dava sinais, ele não tinha nenhum transtorno diagnosticado, ele estava com a vida caminhando e de repente chega lá a notícia de que aquele jovem resolveu tirar a vida. O que a gente então precisa prestar muita atenção é que esses fatores eles não são isolados e que geralmente as pessoas dão alguns sinais, uma pequena mudança de comportamento, ou mesmo era um jovem que antes ele não tinha tanta preocupação com o que os outros estavam pensando e agora ele começa a se preocupar mais, ficar mais recluso, ele começa a usar blusas com mangas mesmo no calor, então são alguns sinais de que alguma coisa ali pode estar acontecendo. Ele começa a tirar notas baixas, ele antigamente não falava muito palavras de desvalor e agora ele começa a falar o quanto ele se sente inútil, o quanto que ele não serve para nada, que todo mundo da escola não gosta dele. Então são alguns sinais que a gente precisa ficar atento. E a adolescência em si é um fator de risco. Primeiro pelo desenvolvimento que a adolescência é. Se a gente for pensar na questão cerebral do adolescente, ela ainda está em processo de maturação. Então, toda a parte responsável pelo processamento das emoções, ele está pronto. Mas a parte de tomada de decisão, de racionalização, de pensar nas consequências dos seus atos, ainda não está. Então, ele sente aquela emoção na intensidade e antes mesmo de pensar, de racionalizar, ele já tem uma atitude. E na adolescência, pensando ali na questão dos hormônios do prazer, a criança ela é cheia desse hormônio. Quando chega na adolescência, há uma queda muito brusca desses hormônios, que chega a 1/3. Então é por isso que aquele adolescente ele acaba ficando com mais tédio, ele acaba sendo um adolescente que tem essas oscilações, tem hora que ele está super animado, de repente ele está numa tristeza intensa. Então essas oscilações ela vem por conta desse processo de maturação do cérebro. E é nesses momentos em que o jovem ele sente tudo com mais intensidade e ele pode naquele momento daquela emoção que invadiu ele, seja a raiva, seja o desespero, seja a tristeza, a desesperança, ele tomar uma atitude não pensada, só pela aquela emoção. E o jovem, ele tem essa dificuldade de entender, por mais que pareça óbvio, né, que o suicídio ele acaba com a vida de uma maneira definitiva, às vezes o jovem ele não tem compreensão de quão drástica é
essa tomada de decisão, essa alternativa, é uma alternativa que não tem como voltar atrás. E, inclusive, tem pesquisas, a CVV tem publicado, mostrando que praticamente 80% das pessoas que cometem suicídio, elas se arrependem, ou muitas vezes conseguem reverter, mas na grande maioria não, mas deixam sinais de arrependimento, mas infelizmente já não tinha mais tempo. Então, pensando na adolescência, ela em si, ela é um fator de risco por conta dessa condição do adolescente. E uma outra questão é que a preocupação social, ela está muito intensa nesse momento. O jovem, ele é muito preocupado com a sua imagem, ele é preocupado se ele é aceito, as interações sociais ali tomam um protagonismo muito grande, um destaque muito grande para esse jovem, então tem aquele distanciamento da família para aproximação do grupo. É um processo até ali da questão da identidade. E é nesse momento que, se ele passa por uma rejeição, se ele passa por uma situação de bullying, que o bullying é um fator de risco muito grande, ele acaba vendo sem alternativa, sem saber como resolver esse problema e busca alternativas definitivas. Então, ali a gente precisa tomar esse cuidado. Uma outra situação, além dessa aceitação do grupo e o desenvolvimento do adolescente, são os padrões. Se a gente for parar para pensar, na nossa época, a internet ela não existia ou não tinha o espaço que ela tem hoje. E os nossos conflitos, as nossas dificuldades, ela ficava restrita ao nosso grupo de aluno, à nossa escola, à nossa turma. Hoje, os adolescentes, tudo que ele faz, o impacto dele é muito maior, porque ele tem uma dimensão que extrapola o ambiente onde ele vive, é pela internet. E em qualquer lugar que ele estiver, aquele conteúdo vai ser exposto. Então, suponhamos que foi ali um aluno que foi vítima de cyberbullying, alguém publicou um vídeo de chacota ou um vídeo mostrando fragilidades, nudez desse jovem, e ele se sente muito abalado diante disso. Pode passar anos e muitas vezes esse vídeo vai estar lá ainda, vai ter alguém que ele vai fazer uma viagem, ele se apresenta para aquela pessoa. A primeira coisa que a gente faz não é buscar na internet o nome dela, quem é? E de repente aparece ali todo o conteúdo relacionado a ela. Se um jovem passou por isso vai ser uma coisa que vai persegui-lo por muito tempo, ou talvez até pela vida toda. Então, a dimensão desses conflitos, que para nós era muito restrito ao nosso ambiente, hoje o jovem, ele vive isso na internet. E é algo que intensifica muito mais. E a internet também traz outro aspecto, que são os padrões. Seja padrões de felicidade, seja padrões de sucesso, seja padrões de felicidade, são padrões inatingíveis. Nós entramos no Instagram, num dia, numa segunda-feira, no caminho do trabalho, a gente olha, tá todo mundo feliz, tá todo mundo na praia, tá todo mundo lindo, tá todo mundo maquiado, e a gente tá indo pro trabalho numa segunda-feira, no meio de um trânsito terrível. E as redes sociais, ela traz pra gente essa discrepância da realidade. E o jovem, até mesmo pela condição dele da adolescência, pode ter muita dificuldade de lidar com isso. Então, é uma questão que a gente precisa conversar com eles, fazê-los pensar. Nós, enquanto adultos, temos esse discernimento. Nossa, estou ficando muito nas redes sociais. Nossa, eu estou o tempo inteiro com o celular na mão. Preciso parar. Vou determinar uma hora para eu desligar o celular e não entrar mais nas redes sociais. Vou tirar um dia da semana para não ter contato com isso. O jovem não, porque tudo que ele faz está ali nas redes sociais, o grupo de amigo deles, o combinar uma saída, ou fazer um trabalho da escola. O tempo inteiro ele está com o celular na mão e, inclusive, tem pesquisas que o jovem fala que o celular é a extensão do corpo dele, já é um membro adquirido. Então, a gente precisa ter essa consciência que o jovem tem uma relação com a internet muito mais profunda do que nós temos. E para a gente é tão importante que dirá para eles. Outra questão que também ali a adolescência ela vem como um fator de risco é o processo do pré-vestibular. Hoje, o tanto que esses meninos precisam estudar, a carga horária de estudo, a pressão que eles têm da escola, da família, entre os amigos, a concorrência, ela é muito grande. E o aumento de transtornos emocionais na fase do pré-vestibular
está sendo de uma maneira muito grande, muito drástica. E, inclusive, há pesquisas que têm mostrado uma grande relação entre o estresse do período pré-vestibular com tentativas de suicídio. Então, é uma fase que ele precisa decidir a vida. É o vestibular que ele vai escolher uma carreira para a vida toda. É assim que eles pensam. E isso deixa eles muito angustiados. A gente vai fazer uma análise aí pensando ao longo do tempo, a criação desse adolescente. Muito provavelmente ele veio de uma família que dava para a criança muitas oportunidades, muitas estimulações, muitas atividades, e o tempo inteiro a família leva para o balé, leva para a robótica, leva para natação, leva para o judô. Então, a rotina dessa criança tem muitas atividades lúdicas, todas elas são muito importantes. No entanto, não se tem mais o espaço para o brincar. E o brincar, a gente pensando ali na infância, ele é algo extremamente importante para o desenvolvimento, e o brincar ele vem a partir de um desejo. Geralmente uma criança que gosta de dança, de balé, ela vai fazer brincadeiras relacionadas ao balé. Se é uma criança que gosta muito de carrinhos, de bola, ela vai fazer brincadeiras relacionadas a carrinho, a bola. Então esse processo, ela vem a partir de um desejo, enquanto que as atividades lúdicas, ela acaba vindo a partir de uma obrigação, uma determinação de outra pessoa que vai levá-la para aquela atividade. E quando a gente tira esse espaço da criança do brincar, a partir do que quer fazer, do seu desejo, ela cresce uma adolescente que não sabe fazer escolhas, que não sabe o que quer, porque a vida inteira dela ela foi preenchida com atividades que outra pessoa escolheu por ela. E na adolescência, a família ela dá uma distanciada dessa organização das atividades rotineiras. E aí o que acontece? Esse adolescente precisa decidir não só o que ele vai fazer durante a semana, mas também o que ele vai fazer para o resto da vida. Então tem um vazio, porque ele cresceu, ele já consegue tomar banho sozinho, ele consegue se locomover sozinho, ele se dá conta. E ainda mais essa juventude que sabe mexer na tecnologia digital de uma maneira muito melhor do que a gente tem aquela falsa impressão de que o adolescente ele está pronto. Ele consegue resolver seus problemas, suas dificuldades, e às vezes a gente esquece que não, que ele é um aluno sim, uma criança, um adolescente que sabe mexer, mas ele ainda não sabe decidir, ele não sabe resolver seus problemas, ele não sabe o que fazer diante de uma rejeição do crush ou de um namoro que terminou de uma maneira que ele não queria. E esse é o momento em que nós, enquanto família, enquanto escola, precisamos estar muito mais perto. E aí tem aquela questão do adolescente meio que rejeitar estar com a família, ou, não, eu quero sair com meus amigos, não vou sair com a minha família no domingo, não, eu quero estar com a galera. Mas é nesse momento que a gente precisa se reinventar, porque a busca do contato não vem mais da criança, não vem mais do jovem, porque a criança ela se joga no nosso colo, né? Cata na nossa perna e fica grudado na gente, quer brincar com a gente, pede pela nossa atenção o tempo inteiro. O adolescente ele faz de maneiras diferentes, e muitas vezes o não, eu não quero ir com você, não, eu não quero isso, pode ser ali um sim implícito, né? Ou a maneira como você abordou esse adolescente não foi uma maneira atrativa. E enquanto pais, enquanto cuidadores de adolescente, a gente não pode desistir, a gente precisa encontrar outras alternativas para ser uma pessoa disponível para ele. E o jovem, ele quer limite, ele quer uma conversa, ele quer segurança, ele quer proteção, mas ele não sabe pedir. Então a gente precisa se aproximar dele, principalmente nesse período seja ali no período da pré-adolescência, de 11 a 14 anos, que as mudanças físicas são muito grandes, e depois ali a partir dos 16 anos até os 18, que ele está escolhendo qual profissão ele vai seguir. Esses são momentos muito marcantes da adolescência que trazem grandes angústias e que, enquanto família, enquanto professores, enquanto educadores, nós precisamos estar próximos deles. E uma outra questão que eu acho importante a gente trazer, relacionada às redes sociais, mas também aos jogos digitais. Então, tem uma pesquisa feita pelo Reino Unido, e que eles investigaram qual a relação do excesso de internet, de tempo jogando, com o suicídio. E eles viram uma relação muito estreita com jovens que ficam mais de 5 horas jogando com
tentativas de suicídio. Então tá aí um sinal de que a gente precisa sim supervisionar esse período que o adolescente está nas redes sociais, está no jogo ou na internet. São tecnologias que estão aí, que fazem parte do desenvolvimento deles, às vezes ajuda muito no sentido de desenvolvimento mesmo, seja estratégia, seja resolução de problemas, porque os jogos eles trazem muitos benefícios. No entanto, há um excesso, e o excesso é o grande malefício para essa juventude. E muitas vezes eles passam mais de 5 horas, às vezes viram a noite jogando, e os pais acabam não intervindo, ou vai falar, ele começa uma discussão ali em casa, acaba desistindo de colocar o limite. E o limite é muito importante. Inclusive, nós fizemos um vídeo com uma psicóloga especialista em sono pelo Instituto do Sono de São Paulo, e ela colocou que 100% dos adolescentes, 100% deles que têm déficit de sono, vão desenvolver algum transtorno emocional. E isso é muito drástico, porque é difícil a gente encontrar um adolescente que não vira à noite, seja conversando no WhatsApp, seja assistindo uma série ou jogando. Então é preciso que, enquanto educadores, a gente converse com eles sobre a importância do sono, como a importância da redução de jogos e tempo na internet, porque esse é um fator de risco muito grande. E aí, nós falamos um pouquinho sobre a autolesão, e que tem crescido muito entre os jovens, principalmente entre as meninas. Então tem um dado aqui que, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2016, mais de 1 milhão de casos de autolesões foram registradas. Então tem adolescentes que se cortam, tem adolescentes que se fraturam, quebrando o braço ou se machucando. Então, esse é um comportamento que a Organização Mundial de Saúde, ela faz uma relação com tentativas de suicídio. Então, é um sinal de alerta. E aqui mostra que 65,9% dos jovens que se autolesionam são mulheres. No entanto, 15% dessa prática, ela acaba ali levando a um agravamento e até uma tentativa de suicídio. E que, se a gente for pensar entre o suicídio, os meninos são os que mais tentam suicídio. No entanto, a autolesão são as meninas que tentam mais. E é importante a gente pensar que todo esse comportamento, que seja automutilação ou tentativa de suicídio, essa violência contra si mesmo, na verdade é uma busca, é uma alternativa de tentar minimizar uma dor, um sofrimento que ele está interno. Não tem ali um diagnóstico, não tem muitas vezes uma justificativa lógica para aquilo. Talvez ele está sofrendo sem motivo aparente, né? Não perdeu nada, não teve dificuldade na escola, não teve nenhuma situação de bullying, mas ele está sofrendo. E a dor é tão intensa que ele busca o suicídio como uma alternativa para amenizar o seu sofrimento. Mas toda pessoa que pensa em suicídio, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer reduzir o seu sofrimento. E essa juventude é uma juventude que não está preparada para lidar com a dor, para lidar com a frustração, para lidar com as dificuldades da vida e com as perdas que são inerentes da vida. E nós, enquanto família, enquanto educadores, devemos sim trazer esse assunto à tona e conversar e permitir que eles vivenciem a vida como ela é. Por isso que a superproteção, ela é muito prejudicial, tanto para a criança como para o jovem, porque não prepara eles para os desafios da vida. E diante disso, talvez você esteja se perguntando, quais sinais, então, eu preciso prestar atenção para identificar que aquele jovem ele está em risco? Primeiro, verificar se algum daqueles fatores que eu disse está acontecendo na vida dele. Então, são os primeiros sinais de alerta, são os fatores de risco. Segundo, falar sobre o suicídio é importante, porque quando a gente abre um momento para o diálogo, para falar sobre isso, nós vamos descobrir que muitos mais jovens estão pensando nisso do que a gente imaginava, porque grande parte deles não dão sinais. São adolescentes que estão vivendo a vida deles, parecendo que está só vivendo situações de adolescente, então não dão sinais. Por isso que é importante falar.
Porque nesse momento, os alunos, os jovens ou o adolescente dentro de casa, ele vai poder dizer o que ele está pensando, o que ele está sentindo sobre isso. Segundo, talvez o jovem está com queixas muito frequentes de indisposição, que não quer ir para a escola, que está com uma dor de cabeça que não passa, que ele está se sentindo muito cansado. Então ele vem com algumas queixas físicas recorrentes e às vezes sem uma justificativa para aquela queixa. Outro, era um adolescente sempre envolvido com os amigos e de repente ele está mais isolado, ele está mais na dele, ou seja, teve uma mudança significativa de comportamento. Então essa mudança brusca e significativa é um sinal de alerta e que a gente precisa averiguar. Por que esse jovem antes era tão enturmado e agora está sozinho? Ou era um jovem que estava em excelentes notas e de repente está indo muito mal na escola? Era um jovem super ativo que fazia esportes, fazia um monte de coisa e de repente não quer fazer mais nada. A gente precisa prestar atenção sobre isso. Outra coisa, muitas vezes o jovem começa a verbalizar. Porque eu não sirvo para nada mesmo. Não, porque essa vida, olha, não tem sentido nenhum. Nossa, eu não presto para nada. Nossa, eu não aguento mais a vida. Então, essas falas de desesperança, elas não são só para chamar atenção, porque muitas vezes a gente acha que ele está querendo chamar atenção. Mas se ele está dizendo isso, tem algum motivo. Ele está passando por algum momento e que ele está te pedindo ajuda. É a maneira que ele tem de pedir ajuda. Então, diante dessas falas, às vezes ele não é nem falado, às vezes é postado no Instagram, no Facebook, um status que denuncia ali uma desesperança. Então, a gente precisa ficar atento. Outra questão que também acontece muito é comportamentos de despedida. Então, às vezes, ele resolve te chamar para sair, ele faz uma declaração, ele tem um comportamento ali que parece que ele está se despedindo de você. Ou nas redes sociais, acaba postando isso. Então, é um sinal muito preocupante, porque quando está nessa fase, é porque se ele for mesmo cometer o suicídio, ele está com tudo organizado, ele está na fase final de despedir. Então, é um momento aqui muito importante para a gente intervir. Outro, a gente ficar atento, como eu disse lá sobre as autolesões, quando ele está um calor terrível e ele está com blusa de frio. E aí, os jovens começaram a perceber que cortar o braço era muito visível, então eles passaram a cortar a virilha, entre as coxas. Então é importante, enquanto família, você verificar por que seu filho está escondendo tanto corpo, sabe? Às vezes está lá em família num domingo, tem piscina e ele não quer ir para a piscina de jeito nenhum. Então é um comportamento, um sinal de alerta. E também, como eu já disse, a questão dos fatores e como eu disse também, a questão da melhora da depressão. Se um adolescente que estava no processo de tratamento de depressão, ele está tendo uma melhora, é um momento que você tem que estar muito mais presente. E diante desses sinais, a gente precisa pensar, identifiquei um desses sinais, o que eu vou fazer? Primeira coisa, ser empático com esse jovem, se colocar à disposição para conversar. E se necessário, se você está vendo ali um risco iminente, você está com a pulguinha atrás da orelha, fazer a pergunta. Você está pensando em suicídio? Você está pensando que a vida não tem mais sentido? Muitas vezes a gente acha que se perguntar vai dar motivo, vai dar ocasião. E os especialistas têm dito que não, que é importante sim fazer a pergunta, porque ali você vai abrir um diálogo e esse jovem vai poder dizer o que ele está sentindo. E que se ele falar, não, estou pensando sim, é o momento então de buscar uma ajuda especializada. Seja de um psiquiatra, um psicólogo, ou o melhor que seja os dois, para que possa começar ali a identificar uma causa que às vezes, de fato, não aconteceu nenhum acontecimento traumático na vida desse jovem, mas ele está ali com iniciando um processo de depressão, que é uma questão mais química mesmo do corpo. Então é importante investigar. Se colocar como apoio, então se você estiver precisando de ajuda, esse é meu telefone, minhas portas estão abertas para você, conte comigo. É importante a família, se teve essa conversa com o jovem, comunicar a escola, porque a escola também, que é um período onde ele passa a maior parte do tempo, a escola ficar atenta se tiver ali alguma mudança, algum sinal. E se a escola perceber isso, buscar a família. Muitas vezes a família tem uma resistência. Não, meu filho? O que é isso? Meu filho de jeito nenhum está passando por uma situação dessa. É importante que a escola tenha um tato, um cuidado, ser empática com essa família também, porque muitas vezes a família de fato não
consegue conceber a ideia de que o filho está pensando em tirar a própria vida. Então é importante que haja essa parceria entre escola e família. E, claro, buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que possa ali começar tanto o tratamento com medicamentos, com a psicoterapia, que são ali estratégias para começar a lidar com essa dor, com esse sofrimento, que às vezes tem motivo e outras vezes não. E mais importante, né, do que a gente falar sobre os sinais, como fazer, mais importante também de tudo isso é a gente ir para a parte da prevenção. Porque muitas vezes a gente só pensa nesse assunto quando algo perto da gente aconteceu, quando alguém que a gente conhece tentou, quando alguém da nossa família, mas a questão do suicídio é uma questão social, em que nós precisamos, enquanto sociedade, seja enquanto indivíduo, seja enquanto instituição, ou enquanto escola, enquanto família, nós precisamos entender que o suicídio é uma causa social e que nós temos que agir de maneira preventiva. E como é que nós podemos fazer isso? Enquanto Escola da Inteligência, quando uma instituição tem o programa Escola da Inteligência, é uma escola que está preocupada em promover o desenvolvimento da inteligência socioemocional, que é uma escola que está proporcionando para essa criança, para esse jovem, uma aula em que ele possa aprender a pensar antes de agir e reagir, a ser mais resiliente, a lidar com as dificuldades de uma maneira mais positiva, a repensar mesmo a vida. Então, quando nós temos um trabalho socioemocional dentro das escolas, já é uma ação preventiva. Mas não basta apenas uma aula na Escola da Inteligência ou de desenvolvimento socioemocional. É preciso que a gente invista nesse adolescente de uma maneira integral, na sua saúde emocional mesmo. E para isso, nós, enquanto Escola da Inteligência, nós destacamos 4 tipos de relacionamento que são muito importantes para que a gente promova a vida. Para prevenir o suicídio, nós temos que valorizar a vida. E o primeiro relacionamento que eu quero destacar é o relacionamento com a gente. É o relacionamento comigo mesma. Como eu estou? O que eu estou sentindo? O que está passando pela minha cabeça? Quais são os meus sonhos, minhas dificuldades? Essas são perguntas que passam pela nossa cabeça o tempo todo. Mas será que nós estamos de fato investindo no nosso autoconhecimento? Será que enquanto pais, enquanto professores, nós estamos ajudando os nossos adolescentes a se conhecerem, a entender que a vida ela é uma montanha-russa, que vai ter momentos que nós estamos bem, e vai ter momentos que nós não estamos. Vai ter momentos em que a gente vai estar feliz e vai ter momentos que a tristeza vai vir, que a raiva vai vir. E, infelizmente, a gente foi ensinado que tristeza, raiva, a gente tem que ignorar esses sentimentos. Não pode sentir, engole o choro. No entanto, todas as emoções, elas são importantes para nós. Não tem emoção positiva e emoção negativa. Todas as emoções, elas têm uma função na nossa vida. A diferença é que uma felicidade é muito prazeroso, se sentir feliz, alegre. Enquanto que a tristeza dói, né? A gente fica até sem fome, dói até o estômago, muitas vezes, de tão triste que a gente está. Então, é uma emoção desconfortável, mas ela é extremamente importante para o nosso processo de introspecção, de reconhecer e reavaliar como estamos vivendo, de autoconhecimento mesmo. Então, a gente precisa tanto aprender a lidar com essas emoções, como ensinar as nossas crianças e adolescentes a lidar com a tristeza, com a raiva, com essas emoções desprazerosas, porque são elas que vão nos preparar para a vida, porque é sentindo raiva que eu vou entender a importância dela. A raiva ela tem uma função de proteção muitas vezes para a gente, diante de uma injustiça, diante de uma perda, diante de uma competição e eu fui rejeitado. Ela é importante, ela tem o seu papel. Então, nós precisamos ali ensinar esse jovem a lidar com essas emoções, a lidar com essa frustração, a partir desse autoconhecimento. Entender que, às vezes, eu não sou tão bom, talvez em matemática, mas isso não me faz uma pessoa inferior, porque talvez eu sou boa em
Dançar. Então, esse autoconhecimento, eu saber quais são as minhas características de potenciais, as minhas características que precisam melhorar, me ajuda a entender que eu não sou melhor ou pior, que eu tenho o meu valor. Então, o autoconhecimento é extremamente importante para que a gente lide, inclusive, com os nossos fracassos e com as situações que muitas vezes a vida nos coloca em comparação. Não é porque eu não tirei, não fui o melhor da sala que eu não tenha um valor, eu não tenho um reconhecimento. E muitas vezes o jovem não sabe fazer esse discernimento. Então nós, enquanto educadores, enquanto família, nós precisamos ajudá-lo a se conhecer e ter seu alto valor. Porque é pelo autoconhecimento que nós vamos trabalhar a autoestima. Se esse aluno se conhece, se ele sabe do seu valor, ele vai ter autocrítica para conseguir reconhecer, inclusive, os seus erros e o que precisa melhorar. O segundo relacionamento para o jovem que eu quero trazer e também serve para o adulto que estiver nos assistindo é o relacionamento com o outro, as amizades, a rede de apoio, porque muitas pesquisas têm mostrado que a solidão ela é muito pior, por exemplo, que o tabagismo e o alcoolismo, em efeitos inclusive para a nossa imunidade. Então um jovem que ele é sozinho, que ele é isolado, que ele não tem relacionamentos significativos, ele está muito mais predisposto a ter uma vida infeliz, a ter uma vida de insucesso e buscar talvez uma alternativa do suicídio. Então, por isso que é importante que o jovem tenha amigos, que nós tenhamos relacionamentos que façam que nós entendemos a nossa importância. O relacionamento é nessa relação que a gente sabe com quem a gente pode contar, que nós temos o nosso valor, que a gente tem uma utilidade. Às vezes é uma atitude que eu vou ajudar um amigo meu e que eu falo, nossa, eu sou muito legal por isso. Meu amigo estava passando por uma dificuldade e agora eu pude ajudar ele. Então, ajudar esse jovem é fazer amizades. Ele não precisa ser amigo de todo mundo, ser o mais legal da galera, mas que ele tenha ali relacionamentos significativos, que ele saiba que pode contar com essas pessoas. E a partir disso, os relacionamentos têm uma grande importância. O terceiro tipo de relacionamento é o relacionamento com a família. Então, se eu tenho uma família que ela é preocupada comigo ao ponto de me cuidar, de me proteger, mas ao mesmo tempo de reconhecer que eu posso fazer o que eu consigo fazer sozinho, não fazer por mim, isso dá para o jovem um grande parâmetro de quem ele é. Então, as famílias que trabalham a autoestima dos jovens, as famílias que têm momentos juntos significativo, que é uma família presente e ela com certeza é um fator de proteção. E uma família presente, ela não precisa estar todo momento junto. Uma família presente é quando o jovem tem a consciência de que os pais estão amando ele, mesmo quando dizem não. Então isso, para que essa relação ela seja uma relação bem nutrida, ela precisa ter muito diálogo e ter encontros significativos, ou seja, que esse jovem, quando ele estiver em família, ele saiba que aquela família está para ele, está com ele naquele momento. Então investir nessas relações familiares é super importante. E o quarto e último tipo de relacionamento que eu tenho para dizer é o relacionamento com a vida. E que relação é essa que o jovem tem? Ele sabe para que é que ele nasceu? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? E o jovem tem essa dúvida, ele tem essa busca, todos nós temos. E nós precisamos ensiná-lo a valorizar a vida. Como que a gente faz isso? É quando nós primeiro somos exemplos, conseguimos mostrar a importância da vida para ele por meio da nossa vida, somos pessoas que cuidamos das nossas emoções, somos pessoas que somos exemplos para eles, e a partir dali ele vai poder ver que ele também pode cuidar da vida dele e encontrar qual é o seu propósito no mundo. O Viktor Frankl, que estudou mesmo o sentido da vida, quando ele estava lá no nazismo, e ele estava lá num centro de concentração, e naquele momento, ele enquanto médico, ele começou a ver pessoas com uma estrutura física biologicamente bem mais preparadas para passar por todas aquelas atrocidades, e ele imaginou que essas pessoas sobreviveriam. E com o passar do tempo, ele foi vendo que não,
que pessoas que ele jamais imaginava estavam resistindo de uma maneira muito mais forte do que aqueles biologicamente melhores. E ele se indagou, por que será que isso está acontecendo? E ele começou a fazer entrevistas com essas pessoas e ele identificou que as pessoas que tinham um motivo para viver, seja reencontrar a família depois daquilo, recuperar a casa, os bens materiais, as propriedades, essas pessoas elas tinham uma motivação para não desistir, elas tinham uma esperança para além daquele momento, elas conseguiam passar melhor para aquelas dificuldades. Então, se o jovem ele começar a entender o seu valor, entender que ele tem uma missão, qual é o sentido da vida dele, com certeza ele está mais protegido a passar por essas adversidades e não buscar no suicídio uma alternativa. Então, ajudá-lo a se conhecer, a ter uma boa relação com seus amigos, a ter uma boa relação com a família e, em especial, a ter uma boa relação com a vida, com certeza vai ser um grande fator de proteção. E pensando em tudo isso, a Escola da Inteligência, nesse mês de Setembro Amarelo, nós pensamos em algumas ações para ajudar a escola e as famílias a falarem sobre o assunto e principalmente a promover a vida. Então nós publicamos nas nossas redes sociais 2 vídeos, um vídeo que fala de maneira bem resumida sobre esses 4 tipos de relacionamento e convidando o pessoal para uma caminhada, e um outro vídeo que é um vídeo que chama A Carta, que ela traz a história real de uma professora que recebeu uma carta de um aluno que estava sem esperança. E quando ela recebeu aquela carta, ela não sabia o que fazer, ela respirou fundo e ela resolveu, sem saber o que fazer, escrever uma carta de volta para ele, dizendo que ele podia contar com ela. Aí no outro dia, esse jovem foi até a sala dela e contou tudo o que estava vivendo, que era um jovem que não tinha nenhum sinal de estar mostrando tanta desesperança. E ali ela pôde ajudá-lo a buscar ajuda, a falar com a família, a passar por um processo terapêutico, com um psiquiatra. E esse jovem ali teve um desfecho muito feliz. Hoje está bem, está estudando, está na faculdade, está seguindo a sua vida de uma maneira muito promissora. E ele sempre fala para essa professora que foi graças à disposição dela de ouvir. E em cima disso a gente fez um vídeo muito bacana falando sobre a importância de ser ouvido para aquele que precisa de ajuda e também poder buscar ajuda se você estiver passando por um sofrimento. E a partir desses 2 vídeos nós convidamos as famílias que estão na rede da Escola da Inteligência a fazer parte da nossa caminhada em prol da vida, que foi o dia da educação socioemocional na escola e que foi no dia 15 de setembro. Nós mobilizamos aí quase 200 escolas pelo Brasil todo, mobilizamos muitas famílias para ir para a rua falar sobre a valorização da vida. Foi um evento muito especial. Você pode acompanhar nas nossas redes sociais o que nós fizemos. Temos alguma pergunta, produção? Estou aqui com a equipe, aqui junto com a gente. Nós selecionamos algumas perguntas para que a gente possa esclarecer sobre o tema. Vou ver aqui. Aqui, bom, a primeira pergunta é: se algum estudante perceber sinais em um colega, mas não se sentir confiante o suficiente para ajudar, o que ele pode fazer? Essa pergunta é boa. Bom, se você é um jovem, está aqui nos assistindo e não sabe o que fazer diante de um amigo que está sofrendo, primeira coisa, você tem que dizer para ele que ele precisa de ajuda e que você sabe disso e que você não se sente capaz de ajudá-lo e que naquele momento você vai buscar a ajuda de um adulto para que esse adulto possa ser ali um suporte para ele naquele momento. Por mais que talvez ele relute, fale que você não vai ser amigo dele, que você vai trair ele, esse é o caminho mais seguro. Se você não sabe o que fazer, um adulto, um professor, alguém da família ou um psicólogo da escola, ele com certeza ali vai estar preparado para te ajudar nesse momento. Então a minha resposta para essa pergunta é: procure a ajuda de um adulto da sua confiança para ajudar esse seu amigo. A Aline Tâmara falou: a família tira a autonomia da criança, achando incapaz de fazer escolhas importantes.
E o adolescente? Não vai saber escolher mesmo. É isso mesmo, Aline. Quando a família ela super protege essa criança, ela não está permitindo que ela desenvolva. É como se a gente pegasse a criança que tem um potencial para crescer 2 metros e a gente colocar ela presa num lugar que ela vai conseguir crescer apenas 1. Ou seja, a gente está limitando o crescimento dela. E quando chega na adolescência, tudo aquilo que a infância teve que prepará-la para essa fase, né, porque é tudo progressivo na nossa vida, ele vai estar mais despreparado, então ele vai estar mais vulnerável. É um adolescente que não sabe lidar com a frustração, porque a família o tempo inteiro poupou ele de não, de frustração. É um adolescente que não vai conseguir entender que ele não é o centro do universo, porque a família inteira, durante a infância dele, tratou ele como se ele fosse um reizinho da família, ou seja, ele era o centro das atenções, então ele não precisava pedir, porque a família já dava para ele tudo o que ele precisava, dava brinquedos, estava muito ali presente, com essa super proteção. E quando a gente é uma família, pais que super protegem, nós estamos ensinando ele como amar. E qual é o ensinamento de amar aqui que nós estamos dando? É o seguinte, você não precisa fazer nada que as pessoas vão te amar de graça. E se a gente for trazer isso para a vida, não é bem assim. Um amor, ele é nutrido pela reciprocidade. Então, tem que ter uma contrapartida. E aí ele cresce achando que as pessoas têm obrigação de amá-lo. Então, diante de uma rejeição, de um não, de alguém que ele está ali se envolvendo e aquela pessoa rejeita ele, ele tem uma intolerância muito baixa a essa rejeição e pode, inclusive, tomar alternativas mais drásticas, porque onde já se viu essa pessoa não me amar, não me querer, sendo que todo mundo já me amou e me quis até agora e ela não. Então ali pode ter uma discrepância muito grande de saber lidar com essa rejeição e buscar talvez ali o suicídio como uma alternativa. A gente tem uma outra pergunta aqui da Juliana. Como tocar no assunto e apoiar uma pessoa que já tentou tirar a própria vida? Bom, geralmente a pessoa ela vai dar algum sinal de que ela quer a sua atenção, ela quer o seu apoio, ela vai se aproximar, ela vai estar na sua presença. Então, perguntando. Esse é o caminho mais certo. Se você quer saber sobre esse assunto, então pergunte para ela. Você está pensando sobre o suicídio? Você está achando que a vida está sem esperança? Estou percebendo que você está assim, está assado. Antigamente você era mais animado, agora você está muito quietinho. Você saía com a galera, agora você não está saindo mais. Posso te ajudar? Estou aqui com você. O que você está precisando? Está pensando nisso? E nesse momento, de uma maneira, claro, muito afetiva, empática, num momento reservado, no momento em que essa pessoa vai sentir tranquilidade de abrir o que está passando, você faz a pergunta para ela do que ela está sentindo. Muito provavelmente ela vai conversar com você e vai se abrir diante do sofrimento dela. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Tem. Quando descobrimos que alguém próximo está depressivo e dando sinais de que pensa em suicídio, abordá-lo não pode ativar ainda mais esse gatilho? Não, isso é um mito que muitas pesquisas especialistas têm colocado, de que quando você pergunta, a gente tem a crença de que a gente está dando ideia, né? Se eu perguntar, estou dando ideia para ele, aí ele vai realmente fazer aquilo. Pelo contrário, especialistas estão dizendo que a pergunta, se colocar à disposição, é extremamente importante, porque às vezes ele não tem coragem de falar, não tem coragem de pedir ajuda. Então vem a gente, né, numa contramão, se dispondo a ajudar e perguntando para ele se está passando naquele momento. Então ali a gente abre o espaço para o diálogo, e se essa pessoa está pensando sobre isso, está sofrendo, muito provavelmente ela vai contar para você o que ela está sentindo. Mas também a gente tem que ter ali o cuidado de como perguntar, né? Não vai chegar e falar, você está pensando em tirar a vida? A pessoa não vai te responder dessa maneira, com certeza não. Mas chegar de uma maneira carinhosa, num momento propício, com dedo, com cuidado, com carinho, e fazer a pergunta se colocando à disposição, esse é o melhor caminho. Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Jussiane, o que não devemos dizer quando pode acaso... O que não dizer se uma pessoa está tentando cometer o suicídio? É isso, galera? O que não dizer? Primeira coisa, olha, isso você está passando? Vai passar. Ou seja, qualquer palavra que diminui o valor do que ela está sentindo,
É algo que a gente não deve fazer. Tipo, ah não, para, levanta dessa cama, você tá ótimo, você tá reclamando de barriga cheia, olha só, você tem uma família maravilhosa, você tem grandes amigos, não tá passando por nenhum problema. Quando a gente está falando isso, nós não estamos legitimando o sofrimento da pessoa. E isso é um grande problema que nós temos na nossa sociedade, que é diminuir a importância do sofrimento emocional. Se uma pessoa na nossa frente cai e machuca, vem uma mobilização de pessoas para levantar essa pessoa, você está bem, como que tá? Nossa, olha só, você está sangrando, precisa chamar a ambulância, todo mundo se mobiliza para ajudar essa pessoa a se levantar. Mas quando emocionalmente uma pessoa está caída, geralmente nós não temos a mesma reação, porque a gente não coloca equiparado o sofrimento, porque é um sofrimento que a gente não vê o sangue sangrando, emocionalmente falando, a gente não vê o coração sangrando daquela pessoa, então é difícil da gente entender o que ela está sentindo, mas é importante a gente pensar que tristeza, sofrimento, a sensação de desvalor, ela é individual para cada pessoa e tem a sua importância. Então é importante que nós nos colocamos à disposição dela e validar o que ela está sentindo. E ser empático, a gente tem ali um senso comum de que ser empático é agir com o outro como a gente gostaria que agisse com a gente. Isso não é ser empático, é você querer que os outros tratem, é você colocar todo mundo como se fosse igual a você. Ser empático é tentar se colocar no lugar daquela pessoa e supor como é que ela gostaria de ser atendida, de ser apoiada, de ser ouvida, como ela gostaria de ser tratada. E nada melhor do que isso, do que perguntas, do que a conversa, do que o diálogo. Então, jamais diminuir o sofrimento de alguém que está talvez falando que está pensando em tirar a vida. Mas validar e falar, se você está pensando isso, eu me preocupo sim com você, estou aqui disponível, vamos buscar ajuda, porque a sua vida tem valor sim, você é importante para mim, e trazer assim elementos que mostram o quanto aquela pessoa é importante para você e o quanto você está preocupada em ajudá-la, se colocando à disposição para procurar ajuda junto com ela. Mais alguma pergunta, produção? Não? Gente, muito obrigada por esse webinar. Nós vamos aí ter novos temas, um a cada mês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esperamos que esse bate-papo possa ter esclarecido muitas dúvidas e que juntos nós possamos promover vida, seja na escola, seja na família, seja no ambiente familiar, que você possa ser aquela mão estendida para quem estiver precisando de ajuda. E se você for a pessoa que precisa de ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo de buscar e pedir para alguém te ajudar, porque o sofrimento emocional, ele não é visível, ele não é palpável, mas ele é legítimo. E nós da Escola da Inteligência estamos aqui à disposição. Um beijo, até a próxima.